dias como este é o dia que a maioria de vocês tem vontade de trocar o pastor, né? Difícil chover em Araçatuba, aí chove toda madrugada de sábado para domingo, o pastor marca tudo, domingo, 8h30 da manhã. Meu Deus do céu, tenha paciência comigo. Fausto falou que acordou hoje, a primeira coisa que ele pensou foi: cadê o pastor? Tenha paciência, irmãos, mas que bom você estar aqui, que bom a gente estar junto, celebrando ao Senhor, adorando o nosso Deus, celebrando essa mesa linda de comunhão que Cristo preparou para nós. A ceia não é apenas a gente comer e beber, a gente estar junto, é a gente partilhar a vida, é a gente poder dividir uma mesa junto como irmãos, porque como Jesus nos ensinou, o pão é nosso. E eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Hebreus, capítulo 11. Nós iremos ler a partir do versículo 23. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 23. Quero agradecer a Deus pela vida do Adam, pela vida do Fred. Tem feito trabalhos lindos com os adolescentes, com os jovens. A chácara lá da quadra e da parte virou um mini acampamento de ontem para hoje. Aguentar adolescente é uma bênção. Eles são heróis do Senhor. Aleluia! Os adolescentes da nossa igreja são bênçãos de Deus. E Fred também teve ontem com os nossos jovens adultos. E também foi um tempo de comunhão, foi um tempo abençoado. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim: pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse os filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo seu cuidado, pelo seu amor. Estamos aqui em um lugar onde a sua graça manifesta, um lugar onde a cura do Senhor, um lugar onde a tua bondade, Pai amado, é derramada sobre os nossos corações. E nós te pedimos, continue falando conosco. Queremos ouvir a tua voz, queremos, ó Pai, discernir a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O que define a sua vida? Quando você acorda no domingo de manhã, como este, quando você tem que encarar uma semana de trabalho, o que lhe dá sentido de fato à sua existência? O que faz a sua vida valer a pena? Normalmente, nós construímos o sentido da nossa vida baseado em 3 fatores. Primeiro, as lutas e adversidades do presente. Eu tenho absoluta certeza que todos nós que estamos aqui passamos por lutas e por dificuldades. Tem gente aqui que tem que matar um leão por dia, literalmente. As lutas que nós enfrentamos, as portas que nós encontramos fechadas diante de nós, e a boa parte das pessoas que definem as suas vidas a partir das lutas, a partir das
diante das dificuldades que enfrentam e deixam isso definir a sua existência. E essas pessoas acabam se entristecendo, se amargurando, olhando para a vida e falando como Salomão no livro de Eclesiastes: vazio, vazio, tudo é vazio. Quando Salomão fala vaidade, vaidade, tudo é vaidade, ele está vivendo um momento de crise existencial. O livro de Eclesiastes é o livro mais mal-humorado de todas as sagradas escrituras, literalmente. E ele define a vida diante daquele momento de luta, de sem sentido que ele estava vivendo, por causa das suas crises internas, por causa das lutas que ele passava. E ele dizia: olha, a vida é vazia de sentido. Muitas vezes, diante das dificuldades, nós olhamos para o nosso coração e nós perguntamos: olha, onde isso vai dar sentido? Para onde que isso vai me levar? Porque eu mal acordo e eu já tenho que lidar com esses problemas, com essas crises, com essas lutas. Há pessoas também que definem a sua existência, que constroem o sentido da vida a partir dos traumas do passado. Pessoas que estão enraizadas no ontem, no mês passado, no ano passado. Pessoas que não conseguem se desvencilhar das cadeias que estão ainda os prendendo no ontem, que estão amarguradas de coração, que estão carregados de mágoas, que vivenciam diariamente aquilo que foi feito no passado. E aí nós encontramos pessoas deprimidas, machucadas com o outro. Mas há também aquelas pessoas que constroem o sentido da sua vida nas vitórias e nas conquistas. Eu creio que você conhece alguém que depois de uma grande conquista, depois de uma grande vitória, depois de uma bênção que chegou, essa pessoa se torna presunçosa, arrogante, orgulhosa. Aquilo que lhe dava sentido, que era a presença de Deus, não lhe dá sentido mais, porque ela conquistou aquilo que ela almejava, aquilo que ela desejava. E é um grande risco quando nós colocamos o sentido das nossas vidas, ou nas lutas que nós enfrentamos, porque, irmãos, se existe uma coisa que é certeza, é que quando você venceu uma luta, vai aparecer outra. Quando você suplantar uma adversidade, aparece outra. É só a gente olhar para a gente, para o nosso coração, para a nossa casa, e você vai ver que dificilmente, tomara que você possa desfrutar muito disso, mas dificilmente tem um momento que a gente olha e diz assim: está tudo bem, está tudo perfeito, olha, podia permanecer assim o resto da vida, eu não tenho problema, eu não tenho dificuldade, eu estou tranquilo, estou dormindo bem, não tem conta para pagar, a conta bancária está lá daquele jeito, abençoada. Dificilmente a gente desfruta de tempos como esse. Por isso que quando esses tempos chegam, você tem que desfrutar o máximo, porque eles são raros. E é por isso que a gente não pode colocar no nosso coração nas crises, nas dificuldades, porque senão nós teremos uma vida completamente falida do ponto de vista emocional. Como também é um risco a gente ficar preso ao passado, porque a gente nunca vai conseguir viver de fato o presente e projetar o futuro. Como também nós não podemos permitir que as vitórias e as conquistas definam quem nós somos. Então, onde eu encontro sentido para a minha existência? Onde que eu encontro sentido de fato para a minha vida? Onde que eu consigo olhar e dizer: a minha vida vai valer a pena por causa disso? O que de fato tem o poder de definir a nossa história são as nossas escolhas. É aquilo que a gente decide, é aquilo que a gente escolhe
escolhe, é aquilo que a gente, com o coração em Deus, decide de fato fazer. É o que você faz com as suas lutas e com as suas dificuldades. É o que você decide a respeito daquilo que as pessoas fizeram com você. É como você encara as suas vitórias e as suas lutas, que vai de fato definir o seu dia a dia e toda a sua existência. Escolhas passam por nós todos os dias. Talvez essa semana você precisa tomar uma grande decisão. Talvez essa semana você precisa decidir alguma coisa que vai repercutir na sua vida, no seu casamento, nos seus filhos, no seu trabalho. E a pergunta é: como nós devemos escolher? Quando nós estivermos diante de decisões, quando estiverem abertas portas diante de nós, como eu devo escolher entrar? Como que eu sei que a decisão que eu preciso tomar é a correta? É aquela que vai agradar o coração de Deus acima de todas as coisas. E quando a gente olha para esse texto que nós acabamos de ler, Moisés se torna um exemplo de alguém que soube escolher, de alguém que soube tomar decisões importantes na sua vida. As escolhas que Moisés teve no decorrer dos seus 120 anos de existência nos aponta para um homem cuja vida valeu a pena, nos aponta para um homem que, mesmo diante de todas as lutas e diversidades, você consegue imaginar? Moisés, ele nasce com decreto de morte sobre a vida dele. De repente ele se torna um príncipe do Egito. Daqui a pouco ele se torna o homem mais procurado por Faraó, porque ele mata um compatriota egípcio e foge, vive no deserto 40 anos. E quando a gente olha para tudo que Moisés viveu, não foram as lutas, não foram as grandes vitórias que ele teve que definiu a sua vida. Foram as escolhas diante das lutas, das adversidades, dos traumas e das vitórias. Como que a gente pode escolher sem permitir que a circunstância acabe nos levando a tomar a decisão errada? Porque muitas vezes nós estamos emocionalmente destruídos, somos pressionados, e aí nós acabamos tomando uma decisão baseada no momento. A gente está em crise, e a melhor coisa quando alguém está em crise é não permitir que a crise influencie a sua decisão, porque normalmente quando decidimos baseado na crise, baseado nas lutas, nós decidimos errado. Como eu posso decidir? Como eu posso escolher? E a primeira coisa que a gente aprende com Moisés é que ele escolheu glorificar a Cristo por meio de suas escolhas. Como que eu começo escolhendo bem? Primeiro, meu irmão, minha irmã, você precisa decidir no seu coração, em primeiro lugar, glorificar a Cristo por meio de suas escolhas. Versículo 26. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior que os tesouros do Egito. Quando Moisés teve que decidir se ele ficaria com os tesouros do Egito, se ele ficaria com o título de filho da filha de Faraó, ele decidiu baseado no amor que ele tinha a Cristo. E ele disse: olha, por amor a Cristo, eu preciso decidir. Todas as nossas decisões precisam ser baseadas no amor que nós temos por Cristo. E quando eu decido amando a Cristo, quando eu sempre decido escolhendo aquilo que me traz vida. Por que Moisés
foi um grande homem de Deus, porque duas mulheres que eram responsáveis de matar os meninos que nascessem, porque Faraó havia decretado que todo homem que morresse israelita deveria morrer, e duas mulheres chamadas Sifra e Puá decidiram poupar a vida das crianças e poupar a vida de Moisés. O texto fala que os pais de Moisés olharam para ele e perceberam que ele não era uma criança comum, que ele era incomum, e eles decidiram, não temendo decreto de morte, poupar a vida de Moisés, e pela fé eles esconderam Moisés por 3 meses. A filha de Faraó escolheu a vida. Ela encontrou uma criança que foi colocada num cestinho às margens do rio Nilo, e ela decidiu adotar aquela criança. Parece simples, irmãos, parece algo batido, mas faz toda a diferença nas nossas escolhas. Será que, se eu tomar essa decisão, eu estou escolhendo vida para o meu casamento? Eu estou escolhendo vida para mim? Será que, se eu escolher entrar por essa porta, como que será o meu cotidiano? Como será a minha vida de agora para frente? E há muitas pessoas que estão escolhendo a morte, por mais que ela possa aparentar vida. Cada um de nós que estamos aqui precisamos lembrar que nós vivemos para manifestar a glória de Deus, amém? Você vive para que a glória de Deus seja manifesta através da sua vida. Um monte de gente bonita aqui hoje, gente cheirosa, gente abençoada, e acima de tudo isso, a gente foi chamado para manifestar o bom perfume de Cristo. Como que Moisés glorificou a Cristo por meio de suas escolhas? Recusou ser chamado neto de Faraó. É isso que o versículo 24 diz. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. É muito interessante, porque quando Moisés era criança, as pessoas escolheram ele. As parteiras escolheram poupar a vida dele. A sua mãe escolheu escondê-lo por 3 meses. A filha de Faraó escolheu adotá-lo. Mas agora Moisés é um adulto. Escolhas é para gente adulta, é para gente madura. Escolhas é para gente que tem coragem de assumir a responsabilidade para a sua vida. Você percebe que muitas vezes nós tentamos passar para o outro, delegar ao outro decisões e escolhas que nós devemos tomar. Algumas vezes, quando a gente vai aconselhar alguém, a pessoa tomou uma decisão errada, e aí ela vem conversar com um pastor, com um conselheiro, e ela fala: pastor, eu estou aqui e eu tenho que tomar uma decisão, e eu decidi isso daqui, o que você acha? E aí, normalmente eu tento levar essa pessoa a uma auto-reflexão, porque às vezes as pessoas decidiram e elas querem alguém para ratificar o erro, para quando der errado ela falar: não foi eu que tomei a decisão, eu pedi um conselho, e foi o pastor, foi o Fred, foi a Simone. Porque as pessoas não têm coragem de assumir as suas próprias decisões, porque sabem que não estão escolhendo a vida. Moisés recusou aquilo que normalmente a maioria de nós buscamos de verdade. Porque ser neto de Faraó, ser filho da filha de Faraó, era ter status, dinheiro e poder. Você parou para pensar que essa é uma tríade diabólica? Que muitas pessoas estão
estão usando Deus como meio para alcançar dinheiro, fama e poder. E foi exatamente o que Moisés rejeitou. Foi exatamente o que Moisés abriu mão. Ele tinha 40 anos e fez essa escolha. Ser neto de Faraó era ser conivente com tudo que Faraó fazia. E Moisés abriu mão do controle, abriu mão do poder, abriu mão do dinheiro, porque ele sabia que tendo aquilo, ele não glorificaria a Deus. E eu não estou dizendo que quem tem dinheiro, que quem tem fama, que tem poder, não glorifica a Deus. Eu estou dizendo é que isso é uma tentação na nossa vida, e o problema é como as pessoas alcançam isso. Quando o diabo vai tentar Jesus, é exatamente isso que o diabo oferece: poder. Lança-te daqui, os teus anjos vão te segurar, vou te dar as nações do mundo, pule daqui do pináculo, todo mundo vai ver. E a gente não percebe que muitas vezes nós estamos sendo seduzidos a buscar exatamente aquilo que nós precisamos abrir mão para ter. Eu falei de Salomão, um homem que teve dinheiro, um homem que teve status, um homem que teve poder. Só que a gente esquece de algo peculiar que faz toda a diferença. Por que Salomão recebeu tudo isso? Porque ele não buscou. Salomão pede o que você quiser que eu vou te dar. E ele fala: eu quero manifestar a sua glória, me dê sabedoria para que eu possa conduzir o seu povo. E Deus disse: porque você não pediu. Tem coisas que Deus vai nos dar, é quando a gente deixar de pedir. Porque muito daquilo que a gente está pedindo está demonstrando onde está o nosso coração. E às vezes o nosso coração não está de fato em Deus. Tem coisas que Deus vai nos dar quando a gente abrir mão, quando a gente escolher um outro caminho. O texto fala que Moisés glorificou a Deus porque ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que momentos de pecado, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do Egito. Ele escolheu o sofrimento do que prazeres momentâneos. Irmãos, o pecado é uma delícia. Que isso, pastor? Você está aqui no culto de Santa Ceia falando que o pecado é uma delícia. É verdade, irmãos. O pecado é viciante. Só que o pecado e o prazer do pecado é algo momentâneo que acaba rápido. Se o pecado não fosse bom, as pessoas não estavam se deixando ser escravizadas a respeito deles. O problema é o que esse pecado vai produzir na minha vida. O que esse pecado está produzindo no meu coração. Diante de um prazer momentâneo e do sofrimento, Moisés preferiu sofrer. Moisés, ele não encurtou o caminho. A gente tem que tomar cuidado com os caminhos encurtados que se apresentam diante de nós. Nós temos que tomar cuidado porque normalmente eles vêm com o quê? De pecado. E aí Moisés, diante de todos os prazeres que o Egito poderia lhe dar, o texto diz que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. E essa é a verdade. Os prazeres do pecado vai durar algum tempo. Quantos casamentos destruídos por causa dos prazeres do pecado? Quantas famílias arrebentadas porque o marido, a esposa escolheu o alto tempo? Ontem, eu não sei por que eu estava conversando, eu acho que foi com o irmão Emerson,
gente estava em Três Lagoas, outro encontro com as mulheres. Eu disse assim para ele: irmão, se existe uma coisa, a gente foi levar as mulheres, tá, irmãos? Vou explicar melhor aqui. A gente foi levar as mulheres no encontro das mulheres, ok? E eu disse para ele: olha, se existe algo que é verdade, que a gente aprende com experiência, é que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Ele ajuda a fazer, ele te dá todos os meios, te fala direitinho, mas quando tu faz, ele traz a prova. Cuidado, irmãos. Moisés, ele escolheu dizer o seguinte: eu prefiro o sofrimento, prefiro sofrer sozinho, glorificando a Deus com o meu povo, do que desonrado acompanhado. Cuidado com quem você escolhe para começar, por exemplo, um relacionamento. Normalmente eu falo para os adolescentes e para os jovens, isso vale para nós também, das 3 decisões mais importantes da nossa vida. Primeiro é: qual Deus que eu vou servir? Segundo, qual será a minha profissão? E terceiro, com quem eu vou escolher para construir a minha vida? A gente tem que ter sincero, irmãos. Quantos casamentos destruídos, casamentos que nunca deveriam ter acontecido, porque escolheu errado, porque escolheu baseado no momento, porque não percebeu os sinais, porque não percebeu os princípios, porque não escolheu com o coração em Deus. Moisés glorificou a Deus através das suas escolhas. Quando você estiver diante de uma decisão difícil, diante de uma escolha, peça o Espírito Santo: será que eu vou glorificar o meu Deus com essa escolha? Será que eu vou honrar o meu Deus com essa escolha? Se existe algo, irmão, se a gente tem que ser sincero, o Espírito Santo fala conosco. E se o seu coração não estiver em paz em Deus, não tome decisão. Porque pode ser, irmãos, que no início tudo pareça dar certo, mas no final será como uma granada escondida diante de você. Vai prejudicar não apenas você, mas todos aqueles que estão ao seu redor. Segundo princípio que eu aprendo com Moisés, é que Moisés escolhia sempre olhando para o futuro. Moisés escolhia sempre olhando para o futuro. Olha o versículo 26. Por amor a Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava o quê? A sua recompensa. Ele contemplava o que estava em seu futuro, ele contemplava o que estava diante dele. Quando você estiver diante de uma escolha, pergunte: o que a sua escolha de hoje vai produzir na sua vida amanhã? Para onde as suas escolhas e as suas decisões vão te levar? Moisés pensava na recompensa que estava preparado para ele no futuro. Normalmente escolhemos tão somente pensando no agora, porque somos momentâneos nas nossas escolhas, porque para a gente o que vale é o momento, para a gente o que vale é o agora. Mas deixa eu dizer algo para você: o agora já passou. O agora, o hoje, passa rápido. É só o ponteiro do relógio batalhar um segundo, que o agora, do segundo para trás, já virou passado. O texto fala que Moisés escolheu olhando a recompensa, olhando para o futuro. E há coisas que a gente precisa fazer como Paulo, deixar as coisas que para trás ficam e olhar para frente, para a recompensa, para o amanhã. Sabe por quê? Nós não escolhemos baseado naquilo que é temporal, nós escolhemos baseado naquilo que é eterno. E a gente precisa voltar a olhar para a eternidade. A gente precisa voltar a olhar naquilo que as minhas decisões
escolheu sair do Egito. No Egito ele tinha tudo na mão. Ele saiu da zona de conforto. Às vezes, irmãos, aparentemente é preciso a gente dar um passo para trás, escolher dar um passo para trás, para a gente conseguir mais adiante dar 10 passos. Deixa eu dizer algo para vocês. A vida nem sempre é uma vida de andar para frente. Às vezes a gente tem que ter a coragem e a humildade de dizer o seguinte: olha, deixa eu dar uma marcha ré. Não para vivenciar o que ficou no passado, mas para eu me organizar. Porque tem coisas que eu preciso abrir mão. Tem coisas que chegaram às minhas mãos que não era tempo, e eu tenho que entender isso, porque senão eu vou ter que pagar esse preço. E será que está valendo a pena? Moisés, ele saiu da zona de conforto porque ele estava olhando a terra prometida, porque ele estava olhando para aquilo que Deus havia prometido para ele. A gente precisa entender que normalmente não estamos sozinhos nas nossas escolhas. Tem gente que vai desfrutar por bem ou por mal das minhas decisões. Mesmo que às vezes eu precise dar um passo para trás, eu preciso dar um passo para trás olhando para frente, olhando para o alto, olhando para a eternidade, olhando para o futuro. Quando você estiver diante de uma decisão, pergunte no seu coração: o que essa decisão vai produzir para mim amanhã? Porque às vezes, irmãos, a gente vai tomar uma decisão e vai sofrer por causa da decisão. Mas quando essa decisão, mesmo que traga sofrimento, glorifica a Deus, o sofrimento também é um ao outro. O sofrimento também é passageiro. A renúncia também passa. Vai chegar um momento onde a honra de Deus vai se manifestar, onde Deus vai fazer com que eu colha aquilo que eu semeei. E terceiro, quando a gente estiver diante de uma decisão, escolha como Moisés. Olha o que diz o versículo 28 e o versículo 29. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue. Versículo 29. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Sabe o que Moisés escolheu? Fazer o incomum. Quando Moisés nasce, seus pais olharam para ele e disseram: esse garoto, esse bebê não é um garoto comum, é um garoto diferente. Você precisa olhar para a sua vida e dizer o seguinte: eu sou incomum, eu não sou igual às demais pessoas. E aqui eu não estou fazendo uma distinção orgulhosa. O que eu estou dizendo é que você é filho de Deus, e que você não tem que pautar suas decisões por aquilo que é comum às outras pessoas que não têm um discernimento de Cristo. Você precisa escolher o incomum. E foi exatamente o que Moisés escolheu. Ele escolheu fazer o incomum. Ele celebrou a primeira Páscoa. Ele escolheu a cruz. Ele escolheu o seu chamado. Escolher o incomum é escolher o que as outras pessoas não têm escolhido. É escolher ser fiel. É escolher temer a Deus. É escolher conservar-se para o casamento que está namorando. É escolher viver uma vida de santidade. É escolher amar. A Bíblia fala que ele atravessou o mar vermelho. Sabe o que é escolher o incomum? É não parar diante dos obstáculos. Moisés tinha um mar para atravessar, porque o exército de Faraó estava atrás. Agora olha que coisa maravilhosa. Sabe quem que é o Deus que nós servimos? É o Deus que pega coisas comuns e coloca essas coisas comuns em nossas mãos e transforma isso em coisas incomuns. Moisés tinha um cajado.
algo comum naquela época que todo pastor utilizava. E quando Moisés está diante do mar vermelho, e Moisés clama a Deus: Moisés, o que tu tem na mão? Toca nas águas, diga ao povo que marche. Irmãos, diante dos mares da vida, o que eu faço, pastor? Faça o comum, porque existe um Deus que vai abrir os mares para você passar, porque existe um Deus que está com você na caminhada. O comum aconteceu com os egípcios, que tentaram atravessar e morreram afogados. O incomum foi o que Moisés fez, que atravessou o mar em passos secos. Moisés marchou e atravessou. Coisas extraordinárias acontecem com pessoas que Deus decide fazer no mundo. O que você tem em suas mãos? Às vezes a gente está orando para Deus fazer algumas coisas na nossa vida e a gente entende que a resposta já está em nossas mãos. O que falta é a gente acreditar. Deus só abriu o mar quando Moisés tomou a decisão. Tem coisas na nossa vida que só vai acontecer quando a gente decidir. Semana passada eu falei sobre procrastinação. Tem coisas na nossa vida que só vai abrir quando a gente tiver coragem de tocar o cajado e dizer: eu estou aqui diante do Deus que faz o extraordinário. Tem coisas na nossa vida que Deus só vai nos dar quando a gente colocar o pé em frente para marchar, para fazermos o incomum. E como que Moisés fez tudo isso? Versículo 27 diz que ele perseverou nas suas escolhas, porque ele viu aquele que é invisível. Olha que coisa extraordinária. Moisés escolheu glorificar a Deus. Moisés escolheu olhando para o futuro. Moisés escolheu fazer o comum. Por quê? Porque ele perseverou nas suas escolhas. Tem escolhas que a gente faz que a gente tem que continuar fazendo todo dia. Tem escolhas que duram a vida toda. Agora o que faz a diferença é onde os meus olhos estão. Você escolhe com os olhos em quem? Naquilo que é visível? Naquilo que é passageiro? A Bíblia diz que Moisés viu o invisível. Em outras palavras, nós fomos chamados a viver por meio da fé. E viver por meio da fé é ver o invisível. E ver o invisível é obedecer a Deus mesmo quando nós não temos motivos aparentes para fazer. Moisés viu o invisível. Por isso que ele está aqui no capítulo 11, no rol dos heróis da fé, porque foi um homem que escolheu olhando para o Deus que está diante dele. Eu quero convidar você a se colocar de pé no nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa manhã. Minha oração é que o Espírito Santo possa trazer luz para o seu coração. Talvez essa semana, talvez hoje, você tem que tomar uma decisão urgente. Pastor, eu não sei o que fazer. Então, calma, ore. E comece a basear a sua vida nestes princípios. Eu vou glorificar a Deus. E às vezes, irmãos, a gente glorifica a Deus quando a gente abre mão do nosso orgulho, quando a gente desiste do poder, do controle, quando a gente desiste da riqueza, quando a gente decide da fama, do status. O caminho de Cristo é um caminho diferente do nosso. Você precisa escolher olhando para o seu amanhã. Se você não escolher, o que será sacrificado na sua vida? Será que o seu casamento vai estar sendo sacrificado?
mercado, a sua relação com seus filhos, a sua vida emocional. Não tem dinheiro, fama nenhuma no mundo que compra paz e alegria no coração. Escolha olhando para o futuro, para o amanhã. Faça o comum. Nós somos chamados para andar na contramão do mundo. Os discípulos de Jesus foram chamados como aqueles que colocavam o mundo de cabeça para baixo. Na realidade, o mundo está de cabeça para baixo, e a gente é aquele que é chamado para colocá-lo de cabeça para cima. A gente foi chamado para fazer diferente, porque nós somos diferentes. Nós somos filhos e filhas de Deus, que vivem orientados pelo Espírito Santo. A gente não escolhe baseado no prazer momentâneo, porque o prazer é momentâneo. A gente escolhe baseado na eternidade, baseado não apenas no hoje, no agora, mas no amanhã, no futuro. E é pela fé, irmãos. Tem escolhas que a gente precisa fazer pela fé. Ver o invisível, obedecer e assumir a nossa responsabilidade diante de Deus de dizer: eu vou escolher, eu creio que a partir dessa escolha, agora é com Deus, o mar vai se abrir em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa manhã, e a nossa oração é que Teu Espírito nos ajude. Todos os dias nós temos escolhas e decisões